Bom dia, estamos de volta aqui para mais uma aula da Escola Dominical. Que Deus abençoe cada um de vocês e que esse seja um dia abençoado e na paz do Senhor. Bem, antes temos um recado a ser reforçado para a igreja, porque de acordo com as orientações regionais, a nossa igreja está ajustando os seus horários e aumentando os limites de frequência presencial. Às terças-feiras, Mulheres no Altar às 9 horas, presencial e online pelo Facebook. Às quartas-feiras, culto de oração às 20 horas, sendo online pelo Facebook. E a partir de 18 de agosto, retornando de forma presencial. Culto aos domingos, 18 horas, continuamos presencial e online via Facebook. E a partir de 15 de agosto, ou seja, domingo que vem, nossa escola dominical será também retornando de forma presencial a partir das 9 horas da manhã. Portanto, domingo que vem, 15 de agosto, escola dominical também presencial. Aos poucos e seguindo as orientações regionais, estamos retomando nossas atividades. Esperamos você de volta. Bem, hoje então estamos com nossa aula de forma gravada e a partir de domingo que vem daremos continuidade em aula presencial. Espero você lá a partir das 9 horas da manhã. Nossa aula da Escola Dominical de hoje traz o livro de Abacuque. Livro com 3 capítulos, livro de fácil leitura, onde encontramos uma sequência lógica da intenção do profeta em manifestar a sua palavra, registrar as respostas de Deus e, por fim, a declaração profética de que no fim permanece a certeza de que Deus salvará o seu povo, sejam quais forem as circunstâncias exteriores. Abacuque sente-se angustiado ao ver a situação de Judá e, ao confiar em Deus, exerce a fé de que Deus não está alheio e nem indiferente ao que acontece na terra e certamente exercerá o seu juízo no tempo certo. Abacuque entende que Deus tem o controle de tudo em suas mãos e para ele basta a certeza de que o justo vive pela fé. Segue um resumo sintético para facilitar a leitura do livro de Abacuque. Aproveite essa semana para ler este livro e se aprofundar na mesma confiança que Abacuque experimentou. Nós temos um primeiro trecho onde fala do diálogo entre o profeta e Deus, né? Um segundo trecho falando dos 5 ais sobre os caldeus, os babilônios, né? E o terceiro trecho, um apelo à intervenção de Javé, a intervenção de Deus. Abacuque, não há uma certeza conclusiva a respeito da sua origem e sobre o seu nome, que pode significar abraçado, ou então ser um nome que deriva de uma planta. A época em que Abacuque viveu também é discutida, podendo estar entre os anos de 700 a.C. até 300 anos antes de Cristo. Mas tem uma probabilidade bem maior de que tenha a época de Abacuque sido entre os anos de 605 mais ou menos, onde ocorre a vitória de Nabucodonosor sobre os egípcios na Síria, e 597, quando os babilônios invadiram Judá. Foi uma época de crise moral e política. Abacuque se revela um homem de grande fé, mas está atormentado pelo problema do mal e de como a justiça divina no governo do mundo poderia se manifestar. Vimos em estudo anterior sobre as profecias de Naum em relação à destruição de Nínive. Posteriormente à sua destruição, os babilônicos continuaram a exercer o terror até derrotar os egípcios. Judá estava cada vez mais debilitado e sendo cercado pelos inimigos. Enquanto Naum profetizou a queda da Assíria por causa de sua opressão contra Israel,
Abacuque fala do julgamento de Deus sobre os caldeus devido à sua opressão. Vemos no livro de Abacuque um diálogo sobre o profeta e Deus a respeito da situação. Abacuque conhecia os tempos de sofrimento pelo domínio assírio sobre Israel. Agora, Abacuque percebe que eles não estavam em melhor situação sob o domínio da Babilônia, os caldeus, que haviam arruinado a Assíria. Abacuque sente a dor e o peso da opressão sobre Judá e dirige-se a Deus para questionar a justiça ou mesmo a realidade da providência divina. Veja os versículos de Abacuque 1, de 1 a 4, onde ele manifesta em palavras os seus questionamentos. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Em seguida, veja os versículos 13 e o versículo 17 do primeiro capítulo, onde, na intercessão que o profeta faz, ele abre seu coração e busca entendimento sobre como Deus pretende exercer a sua justiça. Diz lá: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por quê? Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Nós vemos nas palavras de Abacuque expressando o desejo de entender a razão do porquê o mal prospera e até quando isso continuará. Uma certa semelhança com as palavras de Jó, que enfrentou tempos de dor e buscava entendimento para os motivos que o levaram a viver esta situação. Enquanto Jó vivia uma situação pessoal, Abacuque olhava para a mesma situação, só que em nível nacional. Abacuque buscava entender como Deus, sendo santo e puro, poderia se servir de um povo tão injusto e violento para punir a iniquidade de Judá. Por que prevalece a força dos injustos? Por que punir aquele que é mau por um que é pior? Coopera Deus com a injustiça? Bom, diante do cenário que o povo está vivendo e o pecado e iniquidade de Judá apontados nos primeiros versículos de Abacuque, Abacuque questiona como Deus está tratando e conduzindo esta questão. Abacuque deseja uma resposta. Deus, então, responde os anseios dele. No capítulo 2, versículos de 1 a 4, encontramos a essência da resposta de Deus, onde no versículo 3 se resume: o justo viverá pela fé. O sentido de suas palavras extrapola a compreensão humana. Às vezes, por caminhos que parecem contraditórios, Deus está conduzindo a história. Para viver, é necessário aceitar incondicionalmente a palavra e promessa de Deus. A fé, a confiança absoluta, a entrega radical são condições necessárias para a participação prometida. O apóstolo Paulo relembra as palavras de Abacuque em Romanos 1:17 e Gálatas 3:11.
e amplia o sentido do significado de viver pela fé. A dependência dos cuidados soberanos de Deus é experimentada através da fé e o descanso nos braços do Senhor é o resultado desta confiança plena. Abacuque tinha necessidade de entender e compreender o sentido das coisas. Para ele, muitas coisas não faziam sentido. A injustiça parecia prosperar e nenhuma possibilidade de salvação parecia existir. Abacuque ora, intercede, coloca suas questões e espera em Deus. Vemos no capítulo 2, versículo 1, o detalhe onde o profeta se coloca à espera da resposta do Senhor. Abacuque, depois de receber a resposta, entende e compreende pela fé que Deus tem tudo sob controle e, embora o tempo possa demorar, isso é apenas a sensação humana, pois Deus trará a justiça e a sua mão agirá no tempo determinado. Capítulo 2, versículo 3. Abacuque ouve, medita e compreende a grandeza do poder de Deus. Abacuque, a partir da resposta de Deus, muda o seu semblante e o seu espírito é renovado. Abacuque agora não questiona e não tem mais nenhuma razão para se preocupar. Deus está cuidando de tudo. Abacuque experimenta o viver pela fé. Ainda que não veja o horizonte, ele conhece quem pode ver mais longe e então confia. É nesta experiência de viver pela fé que agora Abacuque expressa a sua alegria e se regozija através das palavras do Salmo em forma de oração no capítulo 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no versículo 17 nós temos a declaração mais conhecida do profeta, que resume bem a sua esperança renovada no Senhor. Ele começa dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que. E no versículo 18 ele confirma, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. No versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque está descansando no Senhor. Bom, o livro de Abacuque mostra para nós que ele tinha necessidade de compreender como Deus estava tratando o seu povo. Abacuque não entendia a razão da injustiça prosperar e os inimigos prevalecerem sobre o povo de Deus. Abacuque coloca as suas questões diante de Deus e espera a resposta. Deus ouve e responde o seu servo. Deus ensina a Abacuque um valor importante para a vida: viver pela fé. Confiar inteiramente naquele que é soberano, poderoso, invencível, eterno, santo, puro, justo e que tem todo o domínio nos céus e na terra. Abacuque entende que pode descansar nos braços do Pai, vivendo pela fé. E é nessa certeza que nasce o capítulo 3, uma oração em forma de canto. Ainda que tudo possa parecer contrário, nada pode me tirar a alegria de viver para o Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Abacuque foi um homem sensível e buscou em Deus resposta para seu coração. Abacuque nos ensina a confiar no Senhor e se algo nos perturba, Deus tem a resposta. Abacuque nos ensina que descansar nos braços de um Pai é motivo de regozijo e alegria. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus de amor, te louvamos pelo teu imenso amor que a nós foi derramado por Jesus Cristo. Te agradecemos porque a nossa salvação vem de ti. Te agradecemos porque temos vida e vida que jorra do trono da graça.
Bendito seja o teu nome para todo sempre. Queremos te agradecer pela vida de Abacuque, que mesmo tão distante no tempo, a experiência dele contigo nos inspira a confiar em ti, viver pela fé e crer que tudo está sob seu controle. Hoje, certamente, vivemos tempos diferentes, mas as angústias e ansiedades são semelhantes, porque a injustiça e a opressão ainda se fazem presentes. Mas confiamos na tua graça e no teu amor. Ajuda-nos a andar e caminhar sob a tua palavra, e que nossos caminhos sejam sempre iluminados pelos teus ensinamentos. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu espero você domingo que vem presencialmente na nossa escola dominical na Igreja Metodista em Vila Penteado. E antes de finalizar, parabéns a todos os pais da nossa igreja. Que Deus abençoe por este dia, em nome de Jesus. Amém.